querido? Glória a Deus. Nós temos certeza que Deus tem coisas grandes para fazer todo dia, né? Todo dia Ele tem algo novo. E eu coloquei aqui como tema: Jesus provoca mudanças. Diz: Jesus provoca mudanças. Você viu que eu não coloquei aqui Jesus pode mudar, não, eu falei provoca. Ele gosta da confusão armada. Não é que Ele goste para fazer você sofrer, mas é para liberar, vamos dizer assim, o seu caminho. Essa lâmpada aqui é boa, né? Vim de óculos escuros aqui. Mas Ele quer que você tenha essa manifestação. E muitas vezes a gente não entende o que é que Ele quer realizar, o que é que Ele quer, porque é verdade, irmãos, ou não é? Quantas vezes a gente está vivendo, às vezes até não gostando do que está acontecendo, mas a gente não toma atitude nenhuma. A gente fica esperando amanhã, depois. Já viram quantas pessoas trabalham no emprego que não gosta? Você fala: você gosta de onde você trabalha? E por que você está lá? Eu preciso do dinheiro. Mas quem disse que não tem mais 1 milhão de portas por aí, que você poderia mandar o seu currículo, ou fazer uma oração, ou pedir a Deus, ou sei lá, estudar mais alguma coisa, mudar a sua história? Nós parece que acostumamos ficar retidos, e não às vezes nos apercebemos que nós podemos mudar. Eu não gosto daquele bairro, aquele bairro, sabe, não passa aqui. E o que você faz por isso? Nada. Você não gosta de lá, mas não faz nada por isso, porque parece que você nasceu, caiu dentro daquela casa, não tem mais como sair de lá, é isso? Ou você pode ter atos de fé, você pode realmente ungir o seu sapato, andar no lugar que você espera, pedir a manifestação de Deus, sim ou não? Você percebe quantas vezes a gente fica engaiolado, e aí parece que Deus tem que vir, ou Jesus tem que vir e mudar essa história e trazer essa posição de guerra, para que a gente saia da mesmice e entre numa dimensão diferente. Não há nada para o Senhor que fique oculto, não é verdade? Ou seja, se você está falando, está sonhando, está orando, está gemendo, diz que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo pega de você e traz ao Senhor. Então quer dizer o quê? Que Ele sabe o que você sente, mesmo quando você não fala. Você não fala, mas Ele sabe. E muitas vezes nós estamos aí chateados, desanimados, desacolchoados, sabe, já esperando, como diz o outro lá, a morte chegar. E Deus fala assim: por que não mudar? Por que não trazer uma mudança? Por que não ter um posicionamento? Apóstolo, mas eu não tenho dinheiro. Mas a Bíblia diz que o teu Deus é dono do ouro. Você acredita nisso mesmo? Então, se você não tem dinheiro, Ele tem dinheiro, não é verdade? Mas eu sou fraco. Diga ao fraco: eu sou. Novamente, você é fraco, mas Ele é forte. Se você começar a andar pela Bíblia, você vai ver quantas vezes Deus chama cada um de nós a um posicionamento, a tomar uma atitude de mudança. E nós muitas vezes vamos entrando nesse caminho e ficando, desde namoro. Você está namorando, você acha que essa pessoa é a sua pessoa? Não, eu acho que é o melhor que eu tinha para mim mesmo, sabe? Eu também não vou conseguir coisa melhor, fica por aí mesmo. Quando ele entra num casamento assim, como é que vai ser depois? Pior, vai levar anos, e ele vai estar sempre reclamando e nunca vai atingir objetivo nenhum, porque ele já entrou derrotado. Então nós precisamos começar a aprender que Deus pode todas as coisas, e que Jesus está preparado para provocar mudanças na sua vida, para mexer, né? A vida de Jesus tem um sentido especial de transformação para todos nós, a gente sabe disso, né? A vinda dele foi para nos salvar do pecado, e a morte dele na cruz mudou a vida de cada um de nós. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, mas além de perdoar os nossos pecados, né, nós temos que entender que Jesus veio para trazer transformação, mudança. Por quê? Porque o ser humano, ele entrava numa visão assim, os fariseus falavam uma coisa, mas nem os fariseus viviam aquilo que eles falavam. Pode ver, se você começar a ler, você vai ver que o que eles falavam de amor, de misericórdia, a maioria não tinha. Eles falavam para o povo fazer, mas eles mesmos não faziam.
E aí Jesus veio para mostrar algo diferente, que ele não só falava, mas o que ele falava, ele realizava. Ele falava de amor e ele compartilhava amor. Ele falava de cura e ele manifestava cura. Ele falava de transformação, de liberação, libertação, e ele manifestava a transformação, a libertação, a restauração. E é isso que ele veio para completar na nossa vida. Ele não veio simplesmente para dizer para você está salvo, porque imagina, se você fosse só a salvação, a partir do momento que você estivesse salvo, bom é que você morresse. Está salvo mesmo, ia para o céu, acabou o problema, não tinha mais nada para fazer na terra, né? O que eu ia ficar fazendo na terra? Se eu estava esperando a vinda de Jesus para que ele me desse o passezinho, a chavezinha, para que eu abrisse a porta do céu e entrasse, então eu já tenho a chave. Mas mais que isso, ele começa a ensinar o povo que estava com ele a viver aqui na terra, já como se estivesse no céu. Lembra do Pai Nosso? Quem lembra? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, ele traz o céu para a terra. Ele faz você entender que os milagres, as manifestações, o poder, a autoridade, tudo que ele tem, não é só para quando a gente chegar lá, é para agora. É para agora. Mas isso existia antes? Não, porque somente profetas podiam fazer alguma coisa assim, somente sacerdotes podiam ter alguma palavra assim. Mas aí quando Jesus vem, aquele véu se rasgou, você pôde entrar no Santo, no Santíssimo, você pôde receber uma manifestação diferente, e nesse poder, nesse novo poder, você não somente é salvo, mas você vive todas as promessas de Deus já, e isso muda a tua história, né? Os doutores da lei, eles conheciam muito mais palavra do que a maior parte. Imagina se um doutor da lei lá, um daqueles fariseus, fosse discutir com Pedro. Quem se acha que sabia mais? Pedro ou um daqueles fariseus? Pedro, né? Não, fariseu, lógico que fariseu. Por quê? Porque ele estudou, porque eles quando têm 13 anos, um judeu daqueles lá, que está junto, que segue a Torá, eles decoram e recitam a Torá toda. Os 5 primeiros livros, Pentateuco, 5 primeiros livros que você tem aí, eles recitam para você todos eles sem ler. Quem aqui consegue recitar Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números, sem ler? Pois é, eles, para se apresentarem, eles têm que responder perguntas, eles têm que... Então imagina, meu irmão, para alguém se chamar doutor da lei, para alguém ser fariseu, ele já tinha que ser da família de fariseus, ele já tinha que vir, né, de uma família que tinha o hábito. E aí você começa a perceber uma coisa: nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles ia conseguir debater a palavra. Mas por que Jesus escolheu então Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, Lucas? Por que ele escolheu esses caras? Por que ele não foi pegar de repente um fariseu? Porque ele não queria simplesmente que as pessoas soubessem de cor a palavra, mas ele queria que as pessoas vivessem a palavra. E quem é bitolado não vive a palavra. Quem é bitolado, ele acha que ele já está, vamos dizer assim, suprido da sua necessidade. Por isso ele foi lá e pegou aqueles 12 que não eram preparados. Um era cobrador de impostos, o outro era isso e aquilo. Ele foi pegando aquele pessoal que parecia não ter como. Pescadores, não, eram todos cabeça dura, eram rígidos nas palavras, duro de boca e tal. Vem cá, porque eu vou te mostrar algo que aquele povo nunca vai aceitar, mas vocês podem aceitar, vocês podem receber. Você pode receber a manifestação do poder de Deus, você pode receber as promessas de Deus, você pode ser mais do que um recitador de palavras. Você pode ser mais do que alguém que decorou a Bíblia. Você pode ser aquele que vai sinalizar o poder de Deus na terra. É diferente, vai fazer aquilo acontecer. Por isso, né, Jesus provoca mudança na vida das pessoas com os sinais que se seguiam pela palavra. Mas a palavra não tinha sinais? Ela tinha sinais, mas acontece que o pessoal se apegava apenas às cobranças e não às realizações. E Jesus veio para mostrar isso, que existia mais, né? Que tinha mais para acontecer.
usou aquela dificuldade de Pedro, lá em Lucas 5, que fala lá? Fala que Pedro foi de repente pescar, pescou a noite inteira, nada conseguiu pegar, voltou para a margem, estão lá lavando a rede já, né, de manhã, cansados, sem nada, e aí Jesus vai lá, pede o barco emprestado, começa a pescar, pregar para umas pessoas lá, e enquanto isso eles estão ouvindo, Jesus manda ele voltar lá no fundo, joga de novo a rede. Pedro ouviu toda a pregação de Jesus, ali naquela hora, e ele fala: segundo a tua palavra eu vou lançar. E quando ele vai lá e lança a rede, o que acontece? O que acontece, irmão? Ele traz a rede lotada, cheia de peixe, que quase se rompe, e aí ele chama os amigos para poderem carregar os peixes, e aí ele vai até Jesus, e ele chega até Jesus e diz para ele: eu sou pecador, tipo, não chegue perto de mim porque eu não presto, eu sou pecador. Automaticamente ele está reconhecendo a sua vida pecaminosa, e diz que a primeira coisa para que a gente seja restaurado por Jesus é reconhecer que temos pecados. Então a gente começa a entender que aquele sinal que Jesus fez na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João, tocou neles profundamente. E aí nós começamos a perceber o seguinte: o que é que ainda nos atrapalha nos dias de hoje, vamos dizer assim, como igreja de Cristo? Não ser discípulos de Cristo. Como assim? Nós não somos discípulos. A gente diz que é, mas nós não somos. Por quê? Porque se nós fôssemos, nós faríamos exatamente o que Jesus fez. E o que ele fez? Ele chegava no lugar, ele ministrava a palavra, mas os sinais seguiam a palavra. Tem gente fazendo milagre aí do seu lado? Tem ou não tem? Ah, não tem? Então tem alguma coisa errada. Mas por quê? Porque os sinais seguiam, estava junto. E aí nós estamos hoje nos tornando membros de banco. Cadeira confortável, lugar tranquilo, não chove, se fizer calor tem ar-condicionado. Nós nos sentimos realmente tranquilos. Naquela época tinha ar-condicionado? Tinha cadeira confortável? Mas tinha os sinais. Você está percebendo o que está faltando? Posicionamento. Por quê? Porque nós vamos nos acomodando e vamos perdendo algo que Jesus não quer que a gente perca. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos. Em 3 anos ele fez muita coisa, muitos sinais. Em 3 anos ele formou muitas pessoas. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos olhar para essa situação e usar essa situação? Jesus aqui, ele pegou a dificuldade de Pedro para mostrar a ele o poder de Deus na terra, com esse milagre da grande pesca. Pegou um camarada que era considerado linha dura, sanguíneo, não sanguinário, sanguíneo, tinha aquele coração duro, aquela pessoa que, se não explicar muito bem para ele, ele não aceita. Só que de repente, Pedro, quando recebeu isso, ele foi quebrantado pelo sinal. Espera aí, eu fiquei a noite inteira nessa água e não pesquei nada, juntamente com a minha equipe, e agora ele manda eu voltar lá onde eu não pesquei nada, e me dá tudo, me dá uma condição diferente. É isso que nós precisamos começar a entender. As nossas dificuldades na terra não representam o poder que Deus tem, nem a promessa de realização que Ele quer te dar. A nossa dificuldade, ela existe para que a gente vá até lá e vença, para que a gente vá até lá e derrote, para que a gente vá até lá e veja a manifestação do poder de Deus. Só que muitas vezes você mora onde não quer, trabalha onde não quer, anda com quem não quer, não tem o dinheiro, não faz isso, mas também não ora, mas não se posiciona, mas não acredita. Era isso que o pastor Fernando estava aqui falando. Ele estava falando: peraí, você acredita? Então assume. Se acredita, se posicione. Se acredita, se estabeleça. Por quê? Porque quando eu acredito, eu sei que Deus é o meu provedor, e Ele é o meu provedor em todas as áreas da minha vida.
não é só na financeira, mas na minha saúde, na minha família, Ele é provedor. Apóstolo, mas não está acontecendo lá. É fácil eu falar, não está acontecendo lá, mas o que é que você está fazendo por aquilo lá? Como é que você está vivendo aquilo lá? Qual é o teu comportamento no meio dessa situação? Porque é assim que nós mudamos a situação, quando nós nos posicionamos. Quando eu uso o versículo, se creres verás a glória de Deus, ele está dizendo assim, só você crendo. Quem crê se posiciona, quem crê se estabelece, quem crê vai e fala e faz e se posiciona para acontecer. Mas se eu nem me posiciono, então não vai acontecer. É importante. Jesus provoca as mudanças. Eu, ao invés de ler a palavra toda, eu vou trabalhando com a palavra no meio do caminho aqui, tá? Nós estamos falando aí para você de Lucas 5, vai de 8 a 32, mas eu vou falar por partes, tá bom? Então, primeiro, Jesus provoca mudanças. Primeiro, Jesus chama os 3 primeiros discípulos. Olha como ele fez para chamar. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Olha, nesse milagre, Jesus já mexeu no coração daqueles 3. Na verdade, não foram só os 3, tinha mais gente. Só que aqueles 3 é os que foram tocados diretamente. O que o Senhor quer dizer com isso? Que tem pessoas que ouvem a palavra, mas não colocam ela em prática. Eu prego para uma igreja inteira, mas de repente, somente 20% assume a palavra, 80% não assume. Aí amanhã alguém diz assim: engraçado, porque aconteceu um milagre no Zé, no Antônio, no João, mas aqui eu, fulano, não recebemos o milagre. É o que aconteceu. Muitos viram o sinal, mas poucos se posicionaram no sinal. Ei, esses 3 já correram, já se entregaram. Pedro já declarou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Já disse para ele: Senhor, eu tenho pecados e eu nem mereço estar perto de ti. O que é que Jesus veio? Veio para salvar o pecador. Ele já se entrega como pecador e ele já recebe uma manifestação de Jesus sobre a vida dele. É algo especial que nós temos que entender. A palavra que Jesus ministrava, somado aos sinais que ele realizava, trazia quebrantamento. Ele ministrava a palavra e fazia sinais. Se você recebe a palavra e coloca ela dentro da sua vida, começa a viver a palavra, o próximo passo é se entregar para os sinais. Ele se entregou, ele deixou o barco, ele foi pescar. O importante era pescar. Mas quando ele volta, o que ele faz? Ele encosta o barco, deixa a rede na mão dos amigos e vai diretamente para Jesus. O que nós estamos fazendo quando nós temos problema? A gente se agarra no problema e diz que o problema é sério, e diz que o problema é grave, e diz que o problema é algo famigerado, mas não solta do problema. E ele fala, ele deixou ali a falta dos peixes, os peixes que vieram, o barco, e foi na direção de Jesus. Fala para o irmão do lado, vai na direção de Jesus. Deixa as coisas de lado agora, os problemas vão ficar ali do lado, eles não vão fugir de você não. Deus é que vai arrancar eles de você depois, mas agora você deixa eles, se libera deles, se liberta deles, né? Olha, Pedro, Tiago e João se destinaram a largar tudo. Eles não ficaram preocupados, era o ganha-pão deles. Você imaginou? É o teu ganha-pão, é a tua empresa, é o teu negócio, é o teu salário, é a tua vida, é o teu propósito, porque era o propósito dele pescar, por isso que ele estava chateado, porque ele não tinha pescado, mas nesse momento ele larga tudo, ele vai na direção de Jesus. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Jesus provoca mudanças. 2, Jesus muda os valores em nossa vida. Sabe, tem coisas para nós que são tão valiosas. Nossa, a minha conta bancária, nossa, o meu negócio, nossa, o meu emprego, nossa, o meu carro, nossa, a minha casa, nossa, isso, aquilo. Ele muda os valores. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram o quê? Você vê que a palavra aqui faz questão de deixar para a gente esse entendimento. Deixou tudo.
Não, sabe o que é? Eu vou fazer algo para Jesus, então eu vou arrumar um horáriozinho no dia. Então eu vou dar uma quebrada de galho, eu vou dar um... Não. Quem quer viver o melhor de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. O resto é secundário. Ele é o Senhor. Eles deixaram tudo e o seguiram. Abandonaram não por obrigação, mas por prazer. Não veio alguém e falou assim: ei, você quer mesmo Jesus te ouvindo? Ah, quero. Então abandona tudo. Mas tudo o quê? Isso. Não. Eles, por conta própria, olharam para as coisas deles e disseram: nada é mais importante do que Jesus. Quem vai ter que tomar essa atitude? Diga eu. Não é ninguém mandando. É por isso que tem tanta gente que está na igreja, mas está desconvertida. Sabe por quê? Porque ouve lá: o que eu sou obrigado a fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que dar a sua oferta, você tem que ir, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem. Aí isso vai criando em você o quê? O efeito mola. Assim que ninguém estiver olhando, eu caio fora. Eu largo isso, eu minto, engano. Tem jovens que caem hoje, caem amanhã, caem depois de amanhã, caem a semana que vem, o mês que vem também, cai. Por que cai? Porque ele não tem a visão em Cristo. Ele tem a obrigação em Cristo. Ele olha para a situação e fala assim: como eu queria ter isso. Então você precisa andar com Jesus. Ai, que duro, então eu vou ter que não ir lá, eu vou ter que não fazer isso, eu não vou... Não, irmão. Talvez algumas pessoas, elas vão ter que tomar algumas atitudes, né? Talvez eles tenham que abandonar amigos, talvez eles tenham que abandonar tipo de trabalho, tipo de roupa, alguns lugares onde andavam, alguns comportamentos: beber, mentir, roubar, se prostituir, piercing, tatuagem, rave, balada, droga, músicas estranhas, né? Até hoje o pessoal costuma dizer assim: pô, não precisa de tudo isso. É engraçado, né? Nós estamos falando aqui de Jesus, estamos falando aqui de Pedro, estamos falando aqui de Tiago, estamos falando aqui de João. É tudo o Novo Testamento. E aí o pessoal hoje por aí fala assim: não precisa de tudo isso não. Vai dizer para Jesus que não precisa de tudo isso, porque ele mandou deixar escrito aqui. Sei lá, né? Vê que Jesus errou. Mas a grande verdade é que tem coisas que nós vamos ter que abandonar na nossa vida, e nós vamos ter que ter coragem para isso. Não porque mandaram, mas porque nós cremos no poder de Deus e preferimos viver o poder de Deus, viver os milagres de Deus. É tão interessante a gente ver essas coisas, porque de repente você fala assim: olha, eles ficaram lavando a rede. Imagina, noite inteira acordado, de manhã lavando rede, depois saem para pescar. Não dá para fazer assim. Eles foram até lá no fundo, ou seja, o barquinho foi remando ou com a vela para lá, depois chegou lá, passou a rede, encheu a rede, volta para cá, e aí na hora que eles chegam com tudo isso, eles abandonam tudo. Eles deixam o barco, deixam o peixe, deixam a rede, deixam os amigos, porque eles queriam estar com Jesus. Fala para o teu irmão aí do lado: você quer estar com Jesus? Ou você prefere ficar com a rede? Ou prefere ficar com o peixe? Ou prefere ficar com o barco? Ou com os amigos? Sei lá, né, irmão? O que você prefere? Porque na hora H, a gente reclama do que não tem, mas esquece do que poderia ter. Se eu tivesse Jesus, todo o restante poderia vir. Como eu quero o restante, muitas vezes o restante vai embora e eu fico sem Jesus, sem o restante. É negócio para a gente mudar, né? Mas os discípulos nos mostram que quando se converteram, colocaram Jesus em primeiro lugar, abandonaram barco, peixe, amigos, hábitos, tantas coisas, né? Não sentiram dificuldade em fazer isso, porque foram tocados verdadeiramente por Jesus. E quem é tocado por Jesus através da palavra ou sinais é quebrantado. Diga: quem é tocado por Jesus é quebrantado para viver todos os seus ensinamentos. Quando você é tocado de verdade, quando você não veio por empolgação, necessidade, porque tem gente que cai dentro da igreja quase que por engano. Ele estava assim: eu estou desesperado, me levaram no centro espírita, não deu certo, me levaram lá não sei aonde para dar uma benzidinha, não deu certo. É o seguinte, eu vou até essa igreja aí para ver se dá certo. Ele caiu por engano.
Ele não veio aqui porque ele estava procurando Jesus, ele caiu por engano. Aí alguém foi lá e falou para ele que ele podia ser abençoado. Ele achou que os irmãos são bonzinhos. Nossa, o irmão me abraçou na porta, o outro me deu 3 tapinhas nas costas, alguém pagou o café e ainda tinha lá uma cadeira, uma poltrona nova estofada. Fantástico! Isso não é conversão. Conversão é quando você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para salvar, e que você é o pecador que vai ser salvo. Aí você pode começar a pensar em tudo aquilo que vem junto com a salvação. Aí você pode. Jesus provoca mudanças. 3, Jesus provoca testemunhos para salvar. Não é só testemunho, testemunho para salvar. Amado, os testemunhos, eles têm uma configuração de fortalecer as pessoas na fé, para tomarem atitudes relevantes na presença de Deus e dos homens. É algo que muda. Olha o que ele fala no versículo 12. Aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiser, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirvas de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, ajuntava muita gente para ouvi-lo, para ser por ele curada das suas enfermidades. E lá no 17 diz: e a virtude do Senhor estava ali para os curar. Ele vai, e agora já junto com Tiago, com Pedro, com João, está andando, encontra um leproso, o leproso corre para cima dele, pede para ele: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Ele falou: quero ser curado. Todos eles olhando, mas aí ele fala assim: olha, não precisa contar para ninguém, vá direto ao sacerdote, se apresenta a ele, que era um hábito fazer isso, para confirmar, né? E ele fala, para que lhes sirva de testemunho, porque quando o sacerdote fazia lá a oração dele, fazia os testes dele, e dizia: está curado, porque estava curado. Mas é engraçado, porque o sacerdote não curou? Jesus curou. O sacerdote, ele é muito mais, vamos dizer assim, experiente do que Jesus nessa palavra, porque ele vivia aquilo todos os dias. Mas quem curou foi Jesus. Por quê? Porque ele tinha a manifestação de Deus na vida dele para fazer aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Sinais. Deus não chamou você para ser crente somente, irmão. Ah, eu creio em Deus, legal, mas se você crê em Deus, você tem direito. Diga: eu tenho direito. Você tem direitos. Já que você é herdeiro em Deus, já que você é co-herdeiro em Cristo, já que você foi enxertado na videira verdadeira, você passou a ter direitos. Que direitos? Aquele que vem do seu orientador, aquele que vem do seu pai, aquele que vem daquele que tem ligação em você, Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus diz que nele nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Então eu começo a entender que em Cristo eu posso todas as coisas. Se eu posso todas as coisas e Ele foi quem disse isso, então Ele vai me dar o que? Autoridade. O nome de Jesus é a autoridade constituída para você libertar, para você curar, para você restaurar, para você transformar. Nós precisamos entender e trazer isso para dentro do nosso coração. Diga para o irmão do lado: você precisa trazer para dentro do seu coração. Eu sei que é muito mais fácil, irmão, tomar o Doril. Eu sei que é muito mais fácil tomar o Dorflex. Eu sei que é muito... Propaganda da farmácia é um negócio complicado. Visite a... Mas é muito mais fácil, é ou não é? Ah, eu estou com uma dor nas costas, dá um comprimido desse aí. Tem gente que até, né? Ah, eu tenho um aqui no bolso, leva esse aqui para você. Só que, se nós entendêssemos isso, primeiro nós íamos fazer o quê? Orar. Nós íamos clamar. Ah, mas não existe cura se não for só pela oração? Não, existe cura pelo remédio, com certeza. E nós somos levados muito mais vezes a aceitar isso do que da outra maneira. Ah, mas por que naquela época existiam mais curas feitas pelos profetas, ou feitas pelos discípulos? Sabe por quê? Porque tinha menos remédio. A dependência maior era da manifestação de Deus. Então o pessoal procurava mais a manifestação de Deus. Mas Deus era Deus? Sim ou não?
Deus é Deus? É o mesmo Deus? Então o milagre é o mesmo. Sim ou não? E por que não está acontecendo milagre? Por quê? Nós estamos abrindo mão do milagre. Diga, eu estou abrindo mão do milagre. Quando de repente alguém fala assim: aonde eu colocar a planta dos meus pés, a palma das minhas mãos, aquele lugar será abençoado, e começa a profetizar isso, ele está falando, olhando aqui a Bíblia, mas ele esquece que ele tem que fazer isso na casa dele, que ele tem que fazer isso. Às vezes, o problema lá, eu lembro um começo de conversão, desculpa, mas eu era meio louco mesmo. Eu tinha um lado, sabe assim, meio Pedro. E aí a irmã chegou lá, uma irmã falou assim: eu não aguento mais meu marido. Não aguento mais. Ele fica sem, ele tem uma amante lá, e ele sai de casa, vai com a amante, não sei o que, blá blá blá, e volta e tal, e daí ele fica um pouco, aí ele sai de novo, vai com a amante de novo, e volta de novo, e vai, não sei o que lá. Eu falei para ela: tem um jeito, unge o sapato dele, põe óleo dentro do sapato. Ela falou: unge mesmo. E ungiu. E o cara foi, passou mal na casa da amante, teve um monte de problema. No final da história, para resumir, ele teve um derrame na casa da amante. E aí ela voltou para mim e falou: agora, pastor do céu, meu marido teve um derrame na casa da amante. Falei: aí, a amante trouxe o cara, jogou para a mulher, levou no hospital, jogou para a mulher, falou: é seu marido. A amante era dela, mas o marido era da outra. Aí ela falou para mim assim: e agora o que é que eu faço? Falei: agora você ora e ele é curado. Aí ela pegou e falou assim: não, sim, você não quer mais ele? Não, eu quero, mas será? Vamos fazer uma campanha? Vamos, fizer uma campanha. O cara foi curado no hospital. Aí o cara percebeu o seguinte: aquela amante não gostava dele, gostava do dinheiro dele. E essa mulher aqui gostava dele, não estava nem aí para o dinheiro dele, porque na hora que ele ficou estragadaço, ela foi lá e cuidou dele. O que ele fez? Esqueceu a amante, veio para casa, foi para a igrejinha, se converteu. Aí o que eu digo para você, pode ou não pode? Só que tem que ser louco, porque um pastor para pedir isso para a pessoa fazer, porque não tem juízo, né? Se bobear é processado, tá? Mas eu não tinha esse juízo mesmo, não queria nem saber. O começo da minha conversão era o seguinte: vai ou não vai? Se não vai, racha, alguma coisa vai acontecer, entende? Então isso precisa entrar dentro do nosso coração, porque o mesmo Deus que existia é o mesmo Deus que existe e será o mesmo Deus até o final de todos os tempos. Mas aí, quem é que mudou? Eu e você. Quem é que parou de fazer sinais? Nós. Quem é que desacreditou? Nós. Quem é que abandonou? Nós. E quem é que tem que voltar? Entendeu? Está aí, você pegou o fio. Você tem que voltar para o poder de Deus. A manifestação do Senhor, Ele quer provocar mudança em você, quer provocar provocar mudança em mim, e quer que a igreja dele seja a igreja de Cristo, aquela que faz, aquela que realiza, aquela que transforma, aquela que liberta, aquela que cura. Amado, se eu ficar contando as coisas loucas que aconteceram no meu princípio, você vai falar assim: esse cara é doido. Mas tudo bem, irmão, fazer o quê? A loucura faz parte daqueles que verdadeiramente creem em Deus. Faz parte. A gente tem que entender que o Senhor quer fazer milagres, quer abrir portas, quer quebrar barreiras, mas Ele está esperando que você acredite. Os sinais que Jesus ensina seus discípulos a realizarem tinha uma realização lógica, uma razão lógica. Eram o testemunhar do amor e da misericórdia de Deus na terra. Fala a verdade, quando você fala que a tua igreja é legal, o pessoal ouve e fala: bacana. Na minha igreja tem um telão de LED, bacana. Tem uma cadeira fofinha, legal. Tem um lugar que tem café lá no fundo, o cara fala: bacana. E por que você não vai lá? Porque o shopping tem mais. O shopping é mais legal, tem cinema, tem isso, tem aquilo. Não, na minha igreja tem milagres. Opa, peraí, no shopping não tem milagre. Porque você está com problema? Vamos até a igreja. Porque lá o Senhor vai fazer coisas tremendas. Quando você começar a entender que Ele faz coisas tremendas, você não vai mais chegar em casa para contar que a tua igreja é bonita. Você vai chegar em casa para contar que o poder de Deus se manifesta na tua igreja, que o poder de Deus se manifesta nos teus pastores, que o poder de Deus se manifesta naquela célula.
Nós precisamos fazer do lugar que nós chegarmos um lugar da manifestação do poder de Cristo. Não importa onde nós estejamos, aonde você chegar, que chegue a presença de Deus. Você é o portador da glória. Sabemos do plano da salvação espiritual que nos está proposto, mas Jesus tem algo mais para nos oferecer aqui na terra. Tem mais coisa, uma ferramenta tanto para o nosso fortalecimento pessoal, como para todo o corpo de Cristo, família espiritual. Eu gosto de ser abençoado, mas eu tenho que exalar o perfume de Cristo no lugar que eu chegar. Eu tenho que estar. Esses sinais vão ajudar as pessoas a se estabelecerem, a converterem. Eu acho interessante, né? Hoje eu estava conversando com um irmão, eu fui tomar um coffee com ele lá, e de repente a gente estava batendo um papo, e ele falou assim: aconteceu uma coisa louca. É mesmo? O que foi louco, né? Não, porque eu fui lá fazer uma visita lá comercial num lugar, e quando eu cheguei lá, o lugar eu encontrei um pastor lá. Falei: é mesmo? Que legal, né? Bacana, tal. Ele falou assim: então, aí eu estava lá e de repente Deus falou assim: fala para ele isso. E aí eu peguei e falei para ele, falei: ó, não sei o que é, mas Deus está mandando falar isso. Aí o pastor caiu no choro e não parava mais de chorar. Aí chegou o dono do lugar, e o dono do lugar é espírita da pesada. E ele pegou, e o cara falou assim: eu estava aqui, mas eu saí porque o dono aqui é muito pesado e tal. E quando ele olhou para o homem, Deus falou: e para esse você fala isso. E os dois estavam chorando, o espírita chorando, o pastor chorando, e ele olhando para aquilo tudo. E eu falei: o que você achou disso? Eu achei fantástico, eu achei tremendo, eu achei que nada na minha vida se compara ao que aconteceu aquele dia, aquela hora. O que você está esperando para ser o profeta da terra? O que você está esperando para deixar Deus falar com você, para você falar com as pessoas? Apóstolo, mas eu me sinto frágil. Oh glória, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Dependência total de Deus. Oh glória, quando você achar que você é forte, é que você não vale meia dúzia, você é uma porcaria. Mas quando você achar que é dependente de Deus, o Senhor vai usar a sua boca, vai usar a sua mão e vai determinar poder na terra. Ei, canabassurecai, é Deus querendo fazer coisas grandes e nós estamos precisando. Ele contando, eu fiquei lembrando de mim no começo. Eu falei: nossa cara, que coisa linda, coisa fantástica, que Deus te use poderosamente 1000 vezes mais. Ele falou: eu quero. Eu falei: ei, receba. Sabe, é isso. Deus não faz acepção de pessoas, pessoas fazem acepção de Deus. Nós é que colocamos barreiras, nós é que desacreditamos, nós é que não queremos orar, entrar na intimidade, bater um papo profundo com Deus. Ele quer bater um papo profundo com você. Ele quer trazer a você a revelação. Ele quer que você dê uma de doido mesmo, coloque azeite dentro do sapato lá, faça coisas loucas. Ele quer que você de repente unja embaixo do seu sapato e ande por aquele local, vai visitar aquele apartamento que você quer, entra naquele carro, visita o doente lá, coloca na sua mão lá a unção, e Deus vai fazer coisas tremendas. A pessoa chega para você, imagina assim, você está na igreja, de repente alguém vem lá e fala assim: estou muito triste, muito abatido. Por quê? Porque meu pai está lá no Nordeste, lá no Ceará, e está na UTI, o médico já desenganou, meu irmão está indo para lá hoje e tal. Você enfia a mão no bolso de trás, tira o seu lenço, dá uma lambida nele. Alguém já lambeu o lenço? Tem gente doida que faz isso, eu por exemplo. Lambe o lenço, chama a presença de Deus, diz: leve esse lenço e coloca em cima dele. A pessoa dá para o irmão viaja até lá, vai na UTI, coloca em cima do peito do sujeito e diz: segundo o que o pastor diz, esse homem vai ser curado. O médico diz: o pastor não sabe nada, nós estamos aqui com o exame. No dia seguinte o homem está saindo da UTI. Valeu a lambida? Amado, se você quer ver coisas grandes e loucas de Deus, você vai ter que fazer coisas grandes e loucas na terra, porque Ele está esperando você fazer alguma coisa. Apóstolo, mas se eu lamber o lenço, lambi, e daí? Tem problema para você? Para Deus não teve. Eu cheguei e fui
cara me chamou, estou no meio de um negócio, preciso comprar esse terreno, me levou na frente do terreno, falei, e daí? E daí que já tem outro cara na frente, o cara já está tudo certo, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, você trouxe o óleo? Ele falou, não, trouxe não. Eu falei, tá bom. Pá, coloquei a mão no muro. Senhor, esse negócio é dele, esse terreno é dele, está fechado. Tá, fui lá, passei o papel higiênico na mão, vamos embora. 2 dias depois, o outro cara desistiu, não quer mais comprar o terreno, e é meu terreno, comprou o terreno. Valeu, Guspira? Está na hora de você aprender a fazer coisas loucas para Deus. Ou você acredita no poder de Deus, ou você vira só um ouvinte. Entendeu? Foi claro? Está gravando, depois o pessoal vai falar, esse cara é doido mesmo. Jesus confronta os religiosos. 4. Olha aí, Jesus provoca mudanças. Jesus gosta de confrontar aquele cara que está assim, ó, bitoladão. O que te mantém na igreja? O que te mantém na igreja, irmão? É o ar, é a cadeira, é a cor, é o telão, ou é Jesus? Se for Jesus, você não sai da igreja à toa. Se for qualquer outra porcaria, qualquer negócio te tira da igreja. Sabe quem foi? O pessoal foi mal criado comigo, precisa sair da igreja. O pessoal não deixou eu subir no altar, eu estava no primeiro degrau, não deixaram passar para o segundo, saí da igreja. Alguém olhou torto para mim, saí da igreja. Eu fui no banheiro, fecharam a porta, saí da igreja. Se o pessoal está saindo da igreja por qualquer coisa, é porque nunca esteve na presença de Cristo. Nós precisamos ter essa visão. Jesus confronta os religiosos. Ele provoca mesmo, ele fala assim, vai acordar a tapa, mas vai acordar. Jesus está pronto a confrontar as nossas convicções pessoais para estabelecer a promessa verdadeira de Deus. Se tem uma promessa, vai acontecer, né? Quem conhece a Jesus sabe que Ele veio para nos salvar, mas sabe também que o poder de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, manifestará milagres em cura, salvação, libertação e transformação. Olha o que fala no versículo 18: eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas baixaram a cama e até o meio diante de Jesus, e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Até aí já estava bom, mas bom demais, né? Eles lutaram, 4 homens pegaram aquela camilha, subiram pelo telhado, abriram o telhado, desceram no telhado, na frente de Jesus, aquela luta toda, e Jesus olhou para aquilo e não podia deixar barato. Ele olhou para aquilo, viu o sacrifício, viu garra, viu determinação, viu vontade, e falou: teus pecados estão perdoados. Mas tinha lá o quê? Aqueles homens, né? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que conhecem tudo da palavra. Já pensou eu chegar para algum desses caras e falar assim: eu cuspi na parede e pus a mão? O que ele ia falar? Para trás de mim, Satanás, você está fora. Não, Deus está querendo ver a multiforme sabedoria, ou seja, coisas fantásticas acontecerem, e você precisa estar pronto para fazer isso acontecer, né? Você está pronto para entrar? Eu treinei uma equipe de vendas, e parte dela assumiu que eu era pastor daquela época já, que quando eu falava acontecia. E eu falei para eles: quando vocês forem descer do carro, façam uma oração pedindo liberação e depois entre na empresa. Aí eles chegaram lá, um deles foi lá numa grande empresa da Philips e tal, chegou na porta, entrou, passou pelo aquele cadastramento, cadastrou. Quando ele chegou na recepção de compras, ele lembrou: putz, não orei. O que ele fez? Olha, eu preciso dar uma saída e já volto. Foi até o carro de novo, é um pedaço grande, não é pequeno não. Andou um bom pedaço, foi até o estacionamento, entrou dentro do carro, fechou a porta, fez uma oração, falou: Deus, me perdoa, eu preciso voltar lá, e eu preciso fechar um negócio. Aí ele volta, chega lá, vai falar com o comprador lá, a pessoa, e aí acaba acontecendo o quê? Fecha o negócio, e fechou mais do que ele esperava. Ele volta correndo e diz para mim: Jesus é lindo. Ele não era convertido, ele apenas era orientado. A partir daquilo, ele aceita Jesus. A partir daquele momento, o que era aquilo? Um sinal. Ele se converteu, foi quebrantado através de sinal. Amado, pregar a gente prega,
mas nada fala mais forte com alguém do que um sinal na própria vida dele. Quando o sinal vem na vida da pessoa, ele fala: ei, parou, agora eu não estou ouvindo falar que alguém teve um milagre, agora eu estou vendo um milagre em mim. E você precisa ser essa ferramenta que vai levar o milagre na vida das pessoas. Quando chegar você vai tocar, quando chegar você vai abraçar, quando chegar você vai impor a mão, quando chegar você vai cuspir, vai fazer o que for necessário, mas vai mover o poder de Deus na terra através do nome de Jesus. Os escribas, os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Todos ficaram maravilhados. Quantos ficaram? É evangelismo em massa, não é, irmão? Um milagre mexeu com todos. Eu podia, vamos falar assim, ele podia pregar ali 2 horas seguidas, talvez um convertesse, outro não, mas contra fatos não há argumentos. Quando todos viram aquilo, peraí, ele falou: teus pecados te são perdoados. Os religiosos falaram: quem é ele para perdoar pecados? Aí ele falou: você acha mais fácil curar? Então levanta e anda, pega a sua cama e some daqui. O que ele faz? O cara sai da cama, pega a cama, põe. Todo mundo viu ele chegar carregado. Os amigos conheciam a vida dele, a vizinhança conhecia a vida dele. Agora olham para ele e vê o homem levantar e andar. Milagre transforma corações, quebranta corações, abre espaço para que a palavra permaneça. Você precisa viver os milagres de Deus, você precisa viver os sinais. Jesus encontra pessoas que acreditam e tem o que? Fé. Para quê? Para ser orientado, para se dispor às promessas. Ele confronta a nossa visão humana, simplista, diga Jesus. Ele confronta a minha visão humana, simplista, para que eu possa alcançar a visão celestial. Amado, a coisa mais linda é você ver o não do homem sendo quebrado pelo sim de Deus. A coisa mais linda que tem. Não pode, não tem, não vai, e Deus fala: vai, e muda tudo. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. É nessa hora que vem o reconhecimento e a transformação das nossas vidas, nos fazendo buscar o poder espiritual. Apóstolo, eu queria isso. Você quer isso? Comece a pedir a Deus, comece a entrar numa intimidade com Deus. Lembra que eu falei domingo? Relacionamento. Amado, uma coisa muito importante: só quando você começa a usar é que você vai ver o resultado. Se eu não colocar em prática, não virá o resultado. Mas como assim? Ore pelo enfermo, unja os seus pés e ande pelo local, unja a sua casa, manda palavras proféticas no WhatsApp. Às vezes você está falando assim: eu falei que Deus vai converter, mas ele falou para mim assim: vai nada. Não olha para ele, olha para Jesus, porque o poder vem dele. Então eu uso a palavra de Cristo para determinar que vá e transforme. Então eu coloco no WhatsApp, eu mando a mensagem, eu mando uma carta, eu mando um presente e consagro, unjo o presente, compro uma camiseta, apresento a Deus, consagro, mando, é um presente. Poxa, um presente, só que esse presente está consagrado a Deus. Mas isso tem alguma valia? O que você acha? Eu cheguei numa casa, não longe daqui, e o senhor estava em fase terminal de câncer, muita dor nos ossos, sofrendo muito. E quando eu cheguei lá, eu falei: Senhor, haverá a cura? E ele falou: não haverá a cura. Eu falei: tá, mas o Senhor ainda pode fazer algo grande por ele. O Senhor pode tirar toda a dor do corpo dele.
Se ele viver mais um mês, 2, 3, 6, 7, ele vai viver sem dor. Peguei lá o pijama dele, tirei a camisa dele lá do pijama, orei, e orei mais um pouco, e depois orei novamente. E aí falei para ele: coloca agora essa camisa. Ele colocou. Enquanto a mulher dele fez um café e deu para a gente o café, eu voltei para ele e falei: cadê a dor? E ele falou para mim: não estou sentindo nada. Eu falei: a partir de hoje o senhor não toma mais remédio, a partir de hoje o senhor esquece, porque a dor o senhor não tem mais. Ele falou: mesmo que eu tenha aqui para o céu, se for sem dor está tudo bem. E ele não teve mais dor até o dia que ele partiu. Agora, será que você tem essa coragem de se posicionar diante do sofrimento da pessoa e pedir a Deus: Senhor, se não há salvação, não há para a vida aqui, mas pelo menos dá a condição dele viver em paz o tempo que ele viver na terra? Você precisa ser louco, você precisa colocar em prática, você precisa exercitar a sua fé, você precisa se disponibilizar, porque quando você fizer isso, Deus vai responder poderosamente. Ah, mas eu tentei um dia, não deu certo. Tente de novo, tente novamente. Você pensa que logo no começo tudo dá certo no primeiro dia e nunca mais dá errado? Não, não. Deus vai fazer coisas ao longo do caminho, vai fortalecer a sua fé, vai firmar os seus passos. Você vai ter uma boca profética, suas mãos serão proféticas e coisas grandes vão acontecer através de você. Mas não pare na metade, não volte atrás. Jesus provoca mudanças. Quinto, último, para Jesus sinais são ferramentas de mudança. Diga: para Jesus, sinais são ferramentas de mudança. E quando eu falo sinais, eu falo milagres, eu falo curas, libertações, restaurações, transformações, não importa. Versículo 27, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Você vê que Jesus só disse para ele: segue-me, e ele foi. Por que você acha que Jesus só chamou e ele foi? Você acha que ele era surdo? Que ele não estava ouvindo na cidade tudo o que estava acontecendo através de Jesus? Que eles não estavam sabendo o milagre dessa ordem que tinha acontecido no casamento, depois tinha na boda de Caná, depois tinha acontecido essa da pesca, depois vai acontecendo o homem leproso, depois é o homem que desceu lá e foi curado, saiu da cama. Você acha que ele não estava ouvindo? Quando ele viu ser chamado, ele falou assim: na verdade é o que eu queria na minha vida, algo que mudasse a minha história. Por quê? Dinheiro ele já tinha, ele já tinha uma posição de privilégio, mas com certeza tudo isso não completava ele, como não completa ser humano nenhum. Você pode ter um monte de dinheiro, você vai encontrar pessoas que estão tristes, angustiadas, oprimidas, estão com um monte de problemas. Então aí ele pode chamá-lo. E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que se não houver arrependimento, não haverá remissão de pecados. Você vê que coisa linda? Quando a gente lê a Bíblia, como a gente começa a entender? Pela graça você é salvo. É como se falasse assim: a porta está aberta, mas você só passa por ela quando você se arrepende dos seus pecados. Se você não se arrepender, a graça para você não serve de nada. Por quê? Porque a graça é um favor de Deus para nós, é uma porta para você passar, mas você consegue atravessar ela quando você deixar os pecados. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. É Bíblia isso. Se o pecado faz separação entre o homem e Deus, como é que eu entro no céu? Quando eu deixo o pecado. Ele abriu a porta e pagou o preço, mas eu preciso reconhecer que isso não faz parte da minha vida, e aí eu passo, aí eu sou liberto, aí eu sou transformado. Então aí ele fala assim: eu vim para chamar os justos. Ele quer justificar as pessoas, ele quer liberar as pessoas, e só tem um jeito: quando você reconhece que ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra para tirar de sobre nós o pecado. Isso é forte demais. Por quê? Porque Jesus, ele fez aqueles sinais
E depois ele começou aí, pegou aqui já esse, e ele acaba seguindo a Jesus. E em cada lugar que ele vai passando, ele vai chamando, e o pessoal vem vindo. Por quê? Por causa dos sinais. A palavra já existia? Já. Os fariseus conheciam a palavra, os saduceus conheciam a palavra, esses doutores da lei conheciam a palavra, mas é diferente. Jesus não só tinha a palavra, ele tinha o cumprimento da palavra. Ele tinha algo mais quando ele vinha. Quando ele chegava, não chegava só para falar que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus... Não, Deus é fiel, não. Ele chegava para mostrar com os sinais o que Deus podia fazer pela vida de cada um. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que eu coloquei para você essa condição, que Jesus provoca mudanças. Ele veio para mudar a vida das pessoas. Ele veio para mudar a sua vida, irmão. Ele veio para trazer transformação. Por isso, uma conversão sem a manifestação do Espírito Santo, no mínimo é estranha. Alguém que aceita Jesus, fica na igreja, mas não permite que o Espírito Santo tenha liberdade no seu coração, é estranho, porque é um complemento, é parte integrante. Se nós somos discípulos de Jesus, teremos o que Ele preparou para nós. Você é discípulo de Jesus? Então é direito seu, Ele preparou isso para você. Acredito que seja como uma pessoa que vai para a faculdade. Quando você vai lá e o professor te dá lá 5 anos de aula, o que Ele espera? Que você use aquilo que Ele te entregou. Ele ensinou você. Agora Ele espera que você pegue todo aquele conhecimento e coloque em prática. Jesus disse: eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda. Ele está esperando. Olha, eu sou o seu mestre, eu te ensinei, mas agora você vai pegar aquilo que eu te dei e vai multiplicar. Você vai estabelecer, você vai renovar, você vai visitar vidas, vai libertar cativos, restaurar aflitos, transformar pessoas de todas as formas. Eu vou te dar uma ferramenta, ele fala. Qual? Sinais. Diga: eu quero viver esses sinais. Se você pegar Marcos, lá no último capítulo, ele fala o quê? Que eles vão chegar lá, vão expulsar os demônios, vão libertar os cativos, e se beber veneno não fará dano algum. Ele estava falando o quê? Eu dei autoridade, eu transferi essa autoridade. Jesus veio para mudar a vida das pessoas, e você que é discípulo dele, vai mudar a vida de muitas pessoas também. Como é que eu começo, apóstolo? Use a célula. Vai na célula, ora pelas pessoas, sabe? Abençoa o teu vizinho, abençoa a tua vizinha, começa a ver qual é a necessidade deles. Eu falo que isso é um teste fantástico. Pergunte para a pessoa que você conhece qual é o seu problema, o que está passando, escreve num papel, bota no joelho e começa a orar. Daqui a pouco você vai ver, ela volta e fala: não é que aconteceu? Olha, muita sorte, né? Você começou a falar, aconteceu. Aí você vai falar para ela: não é sorte, é Jesus Cristo de Nazaré, é poder de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber que o nosso exercício de fé transforma vidas, restaura, faz coisas maravilhosas. Então você não pode ficar parado. Diga: a partir de hoje, eu vou impor a mão nas pessoas, eu vou orar pelas pessoas, eu vou buscar no Senhor autoridade para fazer coisas tremendas. Quando você fizer, Deus vai responder. É óbvio que a gente não ora por qualquer coisa, nem, né? Tipo, às vezes vem pessoas que pedem umas orações que não tem nada a ver. A pessoa chegou para mim: ora por essa fotografia. Quem é? Meu marido. O Espírito Santo falou: não é não. Eu falei: você é casada com ele? Não, mas eu quero ser. E ele é casado com outra pessoa? Irmã, vá para o inferno em paz. Você vai me botar para pegar um cara que é casado para orar por uma mulher? É muito importante saber por que você está orando. O que está acontecendo? Ah, mas eu posso perguntar? Deve. Qual é o motivo da oração? Pelo que nós estamos orando? O que você espera disso?
não, nós estamos com um problema em casa, você pode orar? Não, você me conta. Não conto. Deus vai te mostrar se Deus quiser. Então pede para Ele orar. Se for para Deus mostrar, porque está pedindo para mim? Pede para Ele. E tem muita gente esperta nisso, que não fala para você qual é o motivo da oração, porque ele sabe que Deus não se agrada. Então, me conta qual é o motivo. Não conto, então também não oro. É pecado? Não é pecado, porque você não pode ser responsável por aquilo que você não sabe. Se Deus quer revelar, Ele revela, mas se Ele não quiser revelar, Ele também não revela. Então nós vamos fazer a nossa parte. Quando alguém pedir oração, você pergunta: qual o motivo? Eu não confio de contar para o irmão. Então não pede oração para ele. Se você não confia no irmão, você vai pedir para ele orar por você? Tem alguma coisa errada, não tem não? Pensa bem o que você está fazendo. Então nós vamos começar a orar pelas pessoas, vamos começar a impor as mãos nas pessoas, vamos começar a pegar projetos. Você sabe o que é projeto? É aquilo que ainda não aconteceu, você não tem como. Você vai escrever no papel: eu quero comprar uma casa assim. Você vai escrever no papel para não mudar de ideia. E depois você vai começar a orar. Quando você chegar à conclusão do bairro, escreve qual é o bairro. Quando você chegar à conclusão, quantos metros quadrados, escreve quantos metros quadrados. Ora com projeto. Por quê? Porque você vai começar a ver como Deus responde. Mas não tem oração mais forte do que uma oração chamada intercessória. O que é uma oração intercessória? Não é quando você ora por você mesmo, é quando você ora por alguém. Você ora por a situação do outro. Por isso é legal quando você tem liberdade de dizer para uma pessoa: olha, o meu projeto é montar uma empresa assim, assim, assim. Fica com o meu projeto e ora por mim. Me dá o seu que eu vou orar por você. Lógico que não vai dar na mão da pessoa errada, né? Mas troca com alguém que você confie. Coloca essa pessoa para orar por você e começa a orar por ela. É a oração que Deus se agrada. Quando você começa a clamar por aquilo que não traz lucro para você, não traz coisas pessoais, mas que traz satisfação em Deus. Aí o Senhor pode. Comece a fazer, unge peças de roupa da pessoa, traz para a igreja, traz para o seu líder de célula, traz, eu trouxe a cueca do meu marido, vai orar aí, vai ungir. É problema? Você vê quantas mil cuecas eu já ungi? É verdade, querido, não tem problema nenhum. Faça como ato de fé. Não, isso daí não funciona. Funciona. Isso não é patuar, isso não é benzimento, isso daí é ato de fé. Um ponto de contato, algo que você leva. Eu podia ir lá passar o óleo nele? Não pode, mas na cueca dele eu posso. Então eu passo a cueca e entrego, e a pessoa leva, e quando chegar lá ela põe na pessoa, e aí as coisas começam a acontecer. Nós precisamos ter essa visão. Quantas vezes eu orei por água, pedindo: Senhor, essa água está consagrada, quando essa pessoa tomar essa água, que haja transformação. Eu não estava lá querendo lançar sobre ele um golpe de sorte, não, patuar, não, eu acredito na manifestação da fé. Por quê? Porque eu vivi isso muito tempo, orando por pessoas, clamando, tocando, trazendo peça de roupa e abençoando pessoas. E quando você faz isso, você começa a ter respostas. Apóstolo, isso para mim é tudo fantasia. É fantasia, irmão? Eu fiz uma campanha uma vez e ungi o capacho de entrada de todo mundo que trouxe. Falei: pessoal, traz o capacho da porta de entrada, porque aquilo que tirava a paz da sua casa não entra mais. E aí uma irmã trouxe o capacho dela, nós ungimos e tal. Falei: qual é o seu problema? Meu pai chega em casa alcoolizado, entra, bate na minha mãe, faz uma arruaça em casa, e ninguém fica em paz até que ele bodeia e cai. Aí eu falei: tá legal, tá ungido. Ela pôs o tapete na entrada da porta. O homem chegou do mesmo jeito que todos os dias, né? Parou na frente do tapete, olhou para o tapete, voltou, veio para cá, para lá, e ela só olhando da janela do canto, e ele aqui, sentou no chão e dormiu do lado de cá do tapete, mas não passou por cima do tapete. Se perguntar para ela, ela vai falar: funciona porque eu vi.
Quando ela veio contar, a mãe dela veio junto, eu falei assim, foi a primeira noite que eu não apanhei. Eu quase perguntei, sentiu falta? Eu falei, não é perguntar isso, que é pecado. Mas, de repente, eu falei, coloque o tapete, acredite. Quando você faz algo com autoridade, com determinação, o poder de Deus se manifesta. Se manifesta. Quando colocaram sal na nascente da água, toda a água ficou boa. Que loucura, um pouquinho de sal num saquinho, numa salva. Era o que? A quantidade? O ato de fé, a posição, né? Quando você toma uma atitude, quando você começa a ver, Moisés, pega aquela madeira, coloque nas águas de Mara, e as águas que são amargas ficarão doces. Ele foi lá, pegou a madeira que estava no chão, colocou dentro de um lago todo. Pode uma madeira pequena no meio de um lago todo, e a água fica boa. Ato profético, ato de fé. Quando você olha para isso, você vai ver na Bíblia N atos desse tipo. Mas ninguém brinca, faz com determinação, segundo aquilo que entende que Deus está determinando. Então, amado, tome uma posição, ore, unja, coloca lá a água mesmo, ora na água, dá para o maridão tomar, dá para o filho tomar, dá, na boa, você vai ver o que Deus vai fazer. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus operar. Uma vez uma pessoa falou para mim, esse negócio do Espírito Santo é coisa do passado. Eu falei, para cego, né? Puxa vida, a situação é assim. Aí o cara, você me chama de cego? Eu falei, lógico. Você não está vendo tudo o que acontece? Quantas pessoas são convertidas, e a Bíblia diz que não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus é mentirosa? O Espírito Santo de Deus que converte, as pessoas estão sendo convertidas, quer dizer que Ele está operando. Pensando assim, falei, não pensando assim não, está escrito na Bíblia. E se você for em 1 Coríntios 12, vai falar dos dons, também está escrito lá nos dons, também está escrito. Falei, que mais você quer que eu te conte? Aí ele falou, acho que você tem razão. Falei, poxa, amado, o Espírito Santo, Ele ficou conosco, para nos dar graça, para nos dar força, para nos abrir a visão, para que a gente possa vencer as situações difíceis que o mundo tenta colocar. A graça é um dom, uma manifestação maravilhosa de Deus para nós sermos salvos. Mas e o restante? E depois? O que você vai fazer? Você é salvo, mas agora você vai fazer o quê? Ficar parado? Comece a realizar o que Jesus realizava. Comece a fazer o que Jesus ensinou. Fez coisas grandes, mas você vai fazer coisas ainda maiores. Faz isso, vira para uma pessoa aí, profetiza na vida dele, fala, Jesus fez coisas grandes, mas você vai fazer coisas ainda maiores. Agora, como se você fosse profeta, fica de pé. Profeta, vira para uma pessoa aí como profeta, enche o pulmão até que não dá mais, e fala para ele, Jesus fez coisas grandes, mas você vai fazer coisas ainda maiores. Sua casa vão ter milagres, sua família vai ter milagres, seu trabalho vai ser uma bênção, você vai gozar, vai ser o melhor de Deus para a tua família, não vai te faltar nada. Você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje. Libera a tua vida na mão de Deus, libera a tua vida. Jesus provoca mudanças, e Ele vai trazer mudança na sua vida, para a glória do nome dEle. Não vai faltar nada. Quem gosta de orar aí? Levanta sua mão direita. Ô Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Barrabashi Calabou de Maracantás, eu estou chamando a sua presença, Espírito Santo. Eu estou chamando a manifestação do teu poder. O Senhor pode agora começar a ativar. Opa, Shepra, Kebe, Anúbia, canta. Eu chamo o Senhor para ativar agora a manifestação de Cristo na vida dessas pessoas. Espírito Santo, o Senhor pode entrar agora em cada vida que aqui está. Oreba, Shepa, Dala, She, Candarabá.
Começa a trazer, Senhor, a tua presença com autoridade, porque essas aqui serão as pessoas que vão fazer milagre na terra. Eu chamo eles de labareda, porque onde eles chegarem haverá incêndio, aonde eles chegarem haverá milagre, aonde eles chegarem haverá cura, aonde eles chegarem haverá libertação. O Senhor tem liberdade, Senhor, de começar a tocar em cada um deles aqui agora. O Senhor tem liberdade, Senhor, de vir para ser de fazê-los grandes, de fazê-los pessoas transformadoras, realizadoras, em nome do Senhor, papai. Nós clamamos agora que o Senhor possa desfazer todo impedimento, que o Senhor possa desfazer todo bloqueio, que o Senhor possa desfazer todo embaraço e começar a trocar a vida deles agora por realização, por bênção, por crescimento, por estabelecimento, por movimentação e manifestação. É no nome do Senhor que nós declaramos agora. Receba autoridade para fazer milagres, receba autoridade para andar por essa terra e tocar em pessoas, receba autoridade para entrar na sua casa e liberar a sua casa com as bênçãos, receba liberdade para ver a glória de Deus se estabelecer. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo.